Bem, tem vários modelos de processo, vários templates de processo apresentados na literatura. Vamos ver primeiro o modelo cascata, que é um dos primeiros propostos na literatura, muito criticado, mas no fundo ele tem uma razão de ser tão estudado na disciplina e engenharia de software no geral. Então a ideia do modelo cascata era: vamos imitar outras engenharias. Como que a engenharia civil constrói uma ponte, por exemplo? Como que a engenharia elétrica constrói um circuito elétrico? Como que a engenharia mecânica constrói uma peça para um carro? Eles seguem uma sequência de passos bem definida, tipicamente coisas sequenciais. Então a proposta do modelo cascata foi inspirada nisso. Então, vamos identificar quais são as atividades essenciais para desenvolver software e vamos ver qual que é a precedência entre elas. O que vem primeiro, o que vem depois, e aí dá esse roteiro aí de como se desenvolver software. Então o modelo cascata varia um pouco de autor para autor, mas tem essas variações ali na literatura. Mas a ideia geral é essa: tem uma sequência de atividades. Aqui eu coloquei as atividades, foram aquelas atividades que a gente viu como atividades típicas de um processo de desenvolvimento de software, que é aqui no caso definição dos requisitos, projeto, que é a modelagem, criar diagramas UML, implementação, depois que implementou, testar, e depois fazer manutenção. Depois que o produto foi entregue, implantado no cliente, vai ter que ser feita a manutenção. Então parece bem didático isso aí. O problema é que isso não funciona na prática. Então isso é um modelo didático, é fácil de entender e fácil de compreender por que essa sequência faz sentido nessa ordem, mas na prática os sistemas tipicamente não dá para fazer as coisas sequenciais assim, sem ter o retrabalho. O próprio proponente desse modelo cascata, depois ele reconheceu isso, que o modelo é um modelo mais teórico, mas que na verdade deve se considerar que vai ter setas para trás, voltando. Por exemplo, depois que eu estiver implementando, eu vou identificar que está faltando um requisito, eu vou lá no requisito e volto para refazer. Vou lá testando, vejo que está faltando uma funcionalidade, volto para reimplementar. Então essas atividades não são exatamente sequenciais, mas na prática eu tenho que voltar para refazer elas. Então o modelo cascata parte desse pressuposto que, imitando outras engenharias, imitando como se desenvolvem os produtos, deveria ser uma sequência de atividade bem precisa e encadeada. Mas em software isso não dá para ser tão encadeado assim. Em outras engenharias é mais fácil, porque é bem claro o que é o papel de cada atividade. Na engenharia de software não é tão claro ainda, talvez pela falta de maturidade da engenharia, que é uma ciência nova, a engenharia de software. Mas considerando que o modelo cascata, ou como de fato é em alguns casos empregados na prática, o que seriam as vantagens e a desvantagem de você ter um modelo parecido com isso aí? Algumas vantagens: ele impõe uma documentação bem rígida, porque tem essa visão sequencial das coisas. Então você só vai passar para a fase de modelagem, que é o projeto da figura, quando você concluir a fase de requisitos. Então isso impõe que você tenha um estudo de requisitos bem claro, bem documentado, para você deixar tudo pronto para começar a modelagem. E assim vale para as outras atividades. Na modelagem, para a implementação, tem que ter todos os modelos bem documentados para poder implementar. A implementação para o teste tem que ter o software bem implementado, bem claro o que foi implementado para que possa ser testado. Então ele impõe essa documentação rígida em cada atividade. Isso é visto como uma coisa boa, porque as pessoas têm que trabalhar aquela atividade da melhor maneira possível e deixar bem documentado o que foi feito ali, para que seja possível dar sequência ao modelo cascata, que prevê essas atividades sequenciais. Outra vantagem é que é fácil de entender, fácil de ver e assimilar, porque isso reflete outras engenharias. A pessoa olha para uma figura dessa no modelo cascata e entende que faz sentido desenvolver software assim. Realmente, quando eu fui construir uma casinha de cachorro, eu tive essa ideia de primeiro eu faço um rascunho no papel, depois eu vou lá compro material, depois eu vou lá e construo propriamente a casinha de cachorro, depois eu vou lá e coloco meu cachorro para testar, ver se funcionou ou não. Quando choveu, eu verifiquei se teve vazamento. Então foi uma coisa meio sequencial. Estou dando um exemplo aí da casinha do cachorro, mas obviamente quem teve contato com outras engenharias sabe que outras engenharias funcionam assim. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, eles têm uma sequência de atividades bem definida e é fácil das pessoas compreenderem essa atividade. Então essa é uma vantagem desse modelo cascata, que deixa bem claro quais são as atividades, qual a sequência, e é fácil compreender por que essa sequência foi definida dessa forma. A terceira vantagem, que eu acho que é o que eu mais gosto nesse modelo, é que ela, de certa forma, foi muito criticada na literatura, ainda é muito criticado, porque não reflete o mundo real, que é mais dinâmico, que você tem que voltar para refazer as coisas. Mas, por outro lado, os outros modelos de processo, de certa forma, se inspiraram no modelo cascata. Então, outros modelos vieram depois, como a gente vai ver aqui, o espiral, o iterativo, mas eles, de certa forma, pegaram
V0 e esse modelo inicial, que é o cascata, que define as atividades deles. Essas atividades são as atividades principais. O que os outros modelos fizeram foi, então não pode ser sequencial, vamos redesenhar aqui, mais inspirado nessa ideia de que tem algumas atividades principais aí que compõem o modelo. Acho que isso, de certa forma, é um valor do modelo cascata, que de certa forma deu um input, uma entrada para os outros modelos aperfeiçoarem. Algumas desvantagens, eu acho que eu ia discutir aqui, por exemplo, não segue o fluxo, ou processos reais de desenvolvimento de software não segue esse fluxo sequencial, então isso é uma desvantagem, que ele prevê que as coisas são sequenciais, quando no mundo real não dá para ser sequencial o desenvolvimento de software. As coisas são mais interativas e incrementais. Uma outra desvantagem é que ele prevê a documentação de requisitos bem no início, você levantar os requisitos e documentar, mas muitas vezes o cliente não consegue dizer quais são os requisitos completos do sistema. O cliente consegue dizer algumas coisas que ele quer do sistema, se é um sistema bancário, o gerente do banco consegue dizer, eu preciso aqui de uma parte financeira que me permite acompanhar as transferências, acompanhar como que está o saldo positivo ou negativo, o balanço financeiro do banco. Então ele consegue te dizer alguns dos requisitos, mas não consegue dizer tudo. Então esse é um problema do modelo cascata, que ele prevê que os requisitos são levantados logo no início do processo de desenvolvimento, o que na prática não dá para ser assim. Muitas vezes os requisitos vão emergindo quando o software vai ganhando corpo. Ele começa a apresentar algumas telas para o cliente, começa a desenvolver e testar, o cliente começa a perceber que tem outras coisas que ele esqueceu de falar e que são importantes no sistema. Uma outra desvantagem, ele não prevê essa adequação às mudanças, então os requisitos em sistemas de informação mudam com frequência, e ele prevê uma coisa sequencial, pelo menos na ideia original, ele não previa voltar para refazer algumas coisas. Então depois foi visto que isso não funciona, que tem que realmente voltar. Então o modelo cascata original, que não previa essa volta, é complicado de ser adotado na prática. Última desvantagem, pelo menos que está no slide, você vai ver discutir outras também, é a questão de o cliente só vai receber o produto no final do desenvolvimento. Então se o projeto vai durar 2 anos, você tem que falar com o cliente, você vai me falar os requisitos agora, daqui a 2 anos eu trago o produto para você. No mundo real o cliente vai ficar insatisfeito. Em casos típicos o cliente não vai gostar dessa ideia de receber o produto só daqui a 2 anos, ou ao final do projeto, porque ele precisa do produto para ontem. Se ele está fazendo uma demanda, tipicamente ele já precisa do produto. Então faz mais sentido você entregar partes para ele, que é o que outros processos propõem, e essas partes já funcionando, e o cliente já começa a usar essas partes, do que apresentar um modelo cascata, onde você vai ter um processo de desenvolvimento longo e só vai entregar o produto ao final do processo. Aí o cliente vai ter que ficar esperando o projeto completar para poder receber o seu produto, que na prática não é desejável por parte do cliente. Tudo bem, o modelo cascata foi criticado, 90% dos engenheiros de software reconhece que não dá para aplicar como foi proposto, mas tem alguns casos particulares que talvez ele funcione. Por exemplo, o Somerville discute a questão dos sistemas críticos. Pode ter um sistema crítico que é bem definido, os requisitos são bem claros, e você tem realmente que trabalhar cada uma das atividades excessivamente para gerar um produto de qualidade. Então, nesse caso, talvez vale considerar o modelo cascata ou uma variação do modelo cascata. Outro exemplo que você pode tentar considerar o cascata: os requisitos não mudam. Então, se são bem compreendidos, bem definidos, sei lá, os requisitos são de um sistema físico, de laboratório, onde as leis da física não se espera que mude. Então, se os requisitos são bem definidos, bem compreendidos, você não precisa se preocupar muito com e adotar um modelo mais flexível. Bem, uma terceira ponto aí que o Somerville discute sobre quando usar o modelo cascata é a pouca probabilidade dos requisitos mudarem. Então, os requisitos são bem definidos, bem claros, não há perspectiva das coisas mudarem. De informação típico, isso não é realidade, mas como eu disse, por exemplo, o sistema de físico, não se espera que a lei da física mude. Então, dependendo do tipo de sistema que você vai desenvolver, pode ser que os requisitos já estão bem definidos, bem claros, e você não precisa se preocupar com mudança de requisitos. Nesse caso, é menor a probabilidade de você ter que refazer algumas coisas lá no início do processo. Então, nesses casos, você pode considerar o modelo cascata como uma adaptação do modelo cascata. Não exatamente como ele foi proposto originalmente, mas pelo menos seguindo essa filosofia geral de que a maior parte do projeto vai ser seguindo atividades sequenciais. E eventualmente eu posso ter que refazer alguma coisa. Bem, o modelo de cascata é um dos 3 modelos que o Somerville classifica no capítulo 2, seção 2.1, como modelos gerais. O modelo cascata está na seção 2.1.1.